Oi, gente, estamos aqui em mais um Pó de Praça. Eu sou a Luísa, estou aqui com a Vavá, com a Ana Cecília, com a Ana Helena. E hoje vamos falar um pouco sobre o handball. Então, o que é o handball? O handball é um esporte coletivo que combina elementos do futebol e do basquete, sendo jogado com as mãos. A história do hand remota à Europa no final do século XIX e no início do século XX. Existem alguns registros de jogos parecidos na Grécia Antiga e em outras partes da Europa durante a Idade Média, onde jogavam bolas com as mãos. O handball que a gente conhece hoje em dia é o handball moderno, que começou a tomar forma no século XX, lá em 1906, na Dinamarca, com um professor chamado Roger Nielsen, que começou a codificar as regras. E logo após isso, o esporte foi para a Alemanha, em 1917, e o professor Max Heiser definiu que o jogo tinha que ser jogado com 11 jogadores em um campo aberto. E aí, com essa definição, o jogo se popularizou, mas só em 1920, e foi popularizado na Alemanha e na Suécia, e aí as regras foram refinadas. E aí, com essa popularização, em 1928, foi fundada a Federação Internacional de Handball, IEHF, e aí eles começaram a organizar algumas competições internacionais. O handball moderno veio para o Brasil por meio de imigrantes europeus e direto para o estado de São Paulo, que foi o primeiro estado a adaptar o jogo e adotar mesmo o esporte. Só que só a partir de 1940 que o esporte começou a ser praticado em escolas, clubes, e foram criando equipes e fazendo também competições regionais. Só que com essa popularização e alta procura pelo jogo, em 1979 eles criaram a Confederação Brasileira de Handebol. E foi fundada mesmo para promover o esporte, promoveu ele em níveis nacionais e organizava vários campeonatos. E a partir disso aí, o handebol no Brasil cresceu cada vez mais e começou a ganhar destaque internacional, principalmente com a seleção feminina que ganhou o Campeonato Mundial em 2013. E a partir disso, o Brasil tem sido dominante nos Jogos Pan-Americanos, tanto nos times masculinos quanto femininos, ganharam várias medalhas de ouro já. E o handball fez sua estreia nos Jogos Olímpicos em 1936 em Berlim, com esporte de campo. Com um time de 11 jogadores, apesar de bons resultados, o handball não fez parte das próximas Olimpíadas, principalmente devido à Segunda Guerra Mundial. Aí o handball voltou ao programa olímpico de Jogos em Munique, dessa vez como um esporte de quadra, não de campo aberto, tendo competição masculina, feminina. Então, desde o retorno do handball às Olimpíadas em 1972, ele tem sido uma presença constante nos Jogos, com muitas nações competindo por medalhas. E a gente, falando um pouco mais das regras do handball, é um esporte praticado, que nem a Valentina falou, entre duas equipes que são compostas por 7 jogadores. Aí, dentre esses 7 jogadores, tem um goleiro, um pivô, 3 armadores, que é o esquerdo, direito e central, e 2 pontas, esquerdo e direito. As partidas do handball duram em torno de 60 minutos e é dividido em 2 sets de 30 minutos, 2 tempos de 30 minutos. E o goleiro é o único que pode usar os pés da equipe inteira na hora de fazer defesas, de todo o resto é só com as mãos. Acho que uma coisa que todo mundo sabe é que todo jogador, a partir do momento que ele tem a posse da bola, ele tem direito a 3 passos com a bola na mão, depois ele tem que quicar a bola ou arremessar. De regras, eu acho que é isso. E a gente, eu acho legal a gente dar um destaque para uma dessas jogadoras da seleção brasileira que ganhou aquele campeonato mundial que a Cecília falou lá em 2013, que é a Eduarda Amorim. Ela é ex-jogadora, e desde 2020 ela trabalha na comissão dos atletas lá do Comitê Olímpico Brasileiro e foi campeã e foi destaque dessa partida do campeonato mundial que elas ganharam. Eu acho que era isso que a gente tinha pra falar. A gente falou um pouco sobre a história e esclareceu as regras pra quem não sabia muito sobre. É isso, né, gente? É isso. Tchau, tchau.